Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado do MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Trump está aí com a guilhotina no pescoço do Brasil. Eu estou com medo de um próximo golpe, né? Uma próxima porrada que pode vir dos Estados Unidos em cima do Brasil, porque foi anunciado o início da investigação da seção 301. E falei um pouco sobre isso ontem já, mas os desenvolvimentos disso daí são pesados, porque junto com isso tudo tem a questão do o Trump também está extremamente irritado com o Putin, né, que não acaba com a guerra. Ele tinha falado que ia acabar com a guerra da Ucrânia lá em primeiro dia de governo e está fracassando terrivelmente. E quanto mais ele fala, mais o Putin bombardeia a Ucrânia, né? Então esse negócio está cada vez pior. E agora o Trump perdendo a paciência com isso, a Rússia já tem um monte de sanções, mas as sanções elas estão sendo dribladas de várias formas, e com isso o Trump consegue recursos para continuar financiando a guerra. E uma das formas em que está sendo burladas as sanções da Rússia é a venda de petróleo, óleo diesel, para países aliados dos BRICS, né? Então, a gente já sabia que vendia para a China, né? Agora, o Brasil se tornou o maior comprador de óleo diesel da Rússia desde o início do governo Lula, né? E esse negócio só vem crescendo, e a Turquia é o segundo maior. Então, o que o Trump está ameaçando é que vai pressionar ainda mais com as sanções contra a Rússia, né? Para estrangular ela financeiramente. Ela já tem um monte de sanções, né? E quer estrangular ela financeiramente, e a forma que os Estados Unidos têm de estrangular essas sanções é sancionar os países que fazem comércio com a Rússia. E aí o Brasil está liderando a fila desse negócio. Então, o Brasil já tem todas as jabuticabas aí, né, que estão rolando. Ainda pode vir mais essa porrada, que são essas duas coisas, né, essa investigação da seção 301 e essa coisa das sanções contra a Rússia, contra quem faz comércio com a Rússia, né? Então, esse é o tipo de coisa que cria muita incerteza e é muito perigoso em termos de o mercado cair, porque não tem como esperar. Simplesmente o Trump pode meter uma canetada lá a hora que ele quiser e fazer isso daí acontecer e vem a porrada. Então, não tem como prever, e a Bolsa não gosta de incerteza, né? Então, eu estou realmente... Quando a gente fala de Bolsa do Brasil, né, nós estamos ali numa região onde está caindo aos pouquinhos, tal, né, o Ibov, o dólar também está meio lateralizado, querendo subir, mas meio que à espera. Só que essa espera é realmente ver se as coisas se acalmam ou se vem mais porrada, né? E se vier mais porrada, aí nós vamos ter realmente índice para baixo e dólar para cima, sem dúvida nenhuma. Fora isso, o mercado internacional está tudo ok, continuando bem, os balanços dos Estados Unidos vindo bem, então todo mundo ali naquelas consolidações, topo histórico, tal, tendência preservada, VIX lá embaixo, nada para se preocupar, tá? Segue o jogo. E o destaque de ontem foi para o Ethereum, que por conta das movimentações lá de aprovações de projetos no Congresso dos Estados Unidos, o Ethereum será muito beneficiado com essas aprovações, né, de stablecoins, uma série de coisas lá, o Genius Act, já falei sobre isso. E o o Ethereum ontem foi ali $3.400, né, então uma porrada. Falamos que tinha compra no Ethereum no rompimento dos 2.800, deu mais uma compra ontem no rompimento dos 3.100, né, e aí quem não está pegando é porque não está assistindo os vídeos, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder. Ontem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, o mapa de calor do mundo, vocês veem que está verde, né? Essencialmente, muito mais verde do que vermelho, mas sem grandes movimentações. O S&P 500 também é a mesma coisa, né? Mais verde do que vermelho, mas sem grandes movimentações. Ontem a Tesla deu uma reagidinha, o setor aqui de saúde deu uma reagida, os bancos também estão indo bem por conta dos balanços, né? Então, sim, o mercado continua na mesma direção. E indo para os gráficos aqui vai ser rápido, né? Porque olha, o VIX continua aqui na mesma região. Ontem teve uma volatilidadezinha, saiu o CPI e o CPI veio bom, né? Veio abaixo
a CPI não, PPI, né, que é a inflação ao produtor, veio abaixo do esperado, o que significa que as tarifas ainda não bateram na economia, né, um bom sinal, podemos ter corte de juros. Falando nisso, os juros ontem deu uma caidinha, mas continua aqui na mesma região dos Estados Unidos, o da Europa também na mesma região, e o japonês deu essa voltada ontem, né, forte, hoje está dando uma reagida, vamos ver se ele consegue cair. Indo para o S&P 500, olha só, uma consolidação bem espremida, ontem tivemos um diazinho de alta, mas isso aqui é consolidado, né, não tem nada o que fazer aqui, a não ser esperar o rompimento. E a Nasdaq, a mesma coisa também, né? Querendo forçar cada vez mais para cima, né? Quando a gente coloca aqui nos 60 minutos, a gente vê que ele está mais tentando ir para cima, porque você vê que ele faz essas violadas aqui, né? Aqui, aí depois violou aqui para cima, aqui tentou também um pouquinho para cima, aqui tentou um pouco para cima, né? E aí ele vai estabelecendo patamares de fundos também. Então, a Nasdaq está querendo romper antes do S&P 500, mas de acordo com a análise técnica, isso daqui tem uma alta probabilidade de rompimento para cima, né? Ou seja, acima de 70%. Então, é isso que a gente busca, ficar de olho aqui nesse rompimento. A mesma coisa do Dow Jones, né? Continua aqui nessa bandeira de alta e se romper o topo tem compra. Russell 2000 também consolidado aqui, esperando o próximo movimento. O DAX, veja que marcou um fundinho aqui, né? Então já falamos sobre isso, né? A última vez que ele fez isso daqui também, olha, estava corrigindo e depois fez esse movimento, a média segurando. Pode ser que ele faça esse movimento aqui para continuar para cima. De qualquer jeito, a tendência está preservada. Reino Unido também, consolidaçãozinha acima do topo histórico, pode romper a qualquer momento e o Reino Unido dá umas porradas, né? A França, veja que esse rompimento da linha de tendência, ela veio aqui, hoje já abriu com gap de alta aqui, então se fechar desse jeito, forma o fundo para continuidade para cima, né? Indo aqui para a China, também tentando espetar aqui para cima, né? Isso aqui não é topo histórico, mas é um topo importante, e o Japão também continua na mesma situação, mercados emergentes, olha só, querendo romper o topo aqui dessa consolidação, e o EWZ até o momento se segurou aqui no fundo. Isso aqui é muito importante, fez 1, 2, 3, obviamente eu não vou me envolver nessa compra, eu tinha me envolvido nessa compra aqui, estopei porque voltou por razões óbvias, né? A configuração estava perfeita aqui, esse rompimento de topo, e deu uma voltada, a hora que fez isso daqui já apertei o stop aqui e saí fora dessa operação, né? E agora é aquilo que eu estava falando na abertura, né? Se nós tivermos aí uma escalada das sanções aí porque o Brasil, a gente tem que entender que tem a carta do Brasil foi diferente, a situação do Brasil é diferente do resto do mundo, né? O Trump está negociando tarifas com o mundo inteiro. E o Brasil, ele não está negociando tarifas, ele está impondo sanções por uma série de razões. E aí pode colocar Bolsonaro, pode colocar STF, Truth Social, X, pode colocar o que você quiser aí na parada, mas basicamente sanção, né? Então, assim, o Brasil está fazendo coisas que está não alinhado com os interesses dos Estados Unidos, e tem um monte de coisas que o Brasil está fazendo, e os Estados Unidos estão sancionando o Brasil. Basicamente é isso. E essas sanções podem ser escaladas simplesmente. O Trump falou isso daí ontem, né? Perguntaram, por que você está fazendo isso aí com o Brasil? Ele falou, porque eu posso. Isso é uma frase curta e muito importante. Realmente ele pode, e ele pode foder demais o Brasil, e ele está fazendo isso, e a gente não sabe até onde vai esse negócio, né? Os políticos brasileiros, de todos os espectros, não é que não estão levando a sério, né? Ao invés de tentar lidar com a situação, eles estão tentando se aproveitar da situação e deixar, principalmente os empresários brasileiros e os trabalhadores brasileiros, numa situação bem complicada, né? O petróleo continua na mesma região aqui, perto dos 70, né? Então, nenhuma movimentação importante. O minério de ferro está reagindo para cima, né? O que ajuda um pouco a Vale. O cobre continua consolidado, o ouro continua espremendo aqui, isso daqui é o prenúncio de um rompimento, tá? A prata ontem se segurou aqui, então vamos ver se ela já fez o pullback que precisava ou se ainda vem mais, mas de qualquer jeito a prata é para cima, não tem a menor dúvida, tá? E a platina também é para cima, não tem a menor dúvida, é só compra, tá bom? O urânio ontem fez o rompimento aqui dessa consolidação, esse rompimento aqui importante, então
Quem não comprou ontem, ainda dá tempo hoje, você vê, está aqui, compra nos $40, né, stop aqui nos 36, é 10% de stop, mas esse urânio pode andar, sei lá, 50%, 100% para cima, então vale o risco retorno. O DXY encontrou a média aqui, vamos ver se essa média segura como das outras vezes ou se ele vai conseguir ir para cima, né? Tendência permanece de baixa, né? O Bitcoin continua na mesma região aqui dos $118 mil, né? Não sei se ele vai corrigir mais para fazer um pullback maior aqui ou se vai simplesmente lateralizar aqui para um próximo rompimento, mas o destaque é o Ethereum, né? Olha só que paulada, eu falei aqui, né? Falei que tinha essa compra aqui nos 2.800, né? Então acionou e aqui ele deu essa paradinha, né? Nos 3.100, com stop aqui nos 2.900 e deu mais uma porrada e está nesse momento aqui negociando acima dos 3.400, né? O alvo desse negócio é 4.000, segura a peruca porque esse negócio está voando. Em termos de magníficas não tem nada para falar, vamos falar do Brasil. Então, olha só, os DIs continuam aqui tentando espetar para cima, né? Nenhum sinal desse negócio aqui virar para baixo. O que me preocupa tem vários sinais aqui, né? Então, nós temos aqui os fundos, aí estabeleceu já um patamar de fundo mais alto, nós temos essa linha de tendência que vem de lá, que foi rompida, e nós temos essa média de 50 períodos, que passou a operar aqui como suporte, né, do preço e virando para cima, né? Então esse conjunto aqui fala que o DI pode subir a qualquer momento, tá? Romper. O índice, como eu disse, ele está escorregando aqui aos poucos, né? Todo dia dá uma venda pelos 60 minutos, né? Está trabalhando abaixo aqui dos $137 mil, não, 137 mil pontos, não consegue voltar para cima. Enquanto ele estiver aqui para baixo, é venda, e se a gente tiver ali a guilhotina do Trump mesmo, esse negócio pode voltar aqui para a faixa dos 127 mil pontos, cair uns 8 mil pontos, né? Aí a gente fala, não acredito que isso daqui vai acontecer. Olha, aqui ele caiu aqui 11 mil pontos em 9 dias. Então, não seria nenhuma novidade. Aqui caiu 8 mil pontos em 14 dias, né? Aqui já caiu 8 mil pontos em 7 dias. Então, não duvide isso daí, porque o índice faz isso mesmo, tá? E quando você olha os 60 minutos, né, só venda, né? E deixou aqui um 1, 2, 3 de venda aqui, mais uma vez, né? Hoje, na abertura, aqui tem mais uma vendoca aqui, tá bom? Não tem outra coisa para falar. O dólar. Ele, quanto mais tempo, depois dessa reação, quanto mais tempo ele fica aqui, isso daqui se torna uma bandeira de alta, né? E o rompimento aqui dos 5.650 é um pivô de alta e reversão de tendência no diário, né? Então, isso pode acontecer também a qualquer momento, dependendo aí da guilhotina, né? E quando você olha esses 60 minutos aqui, ele está nesse zigue-zague altista, né? Fundo, topo, fundo, e o mais provável é seguir para cima, então só tem compra no dólar, né? As small caps também, olha, perderam o fundo e continua trabalhando aqui embaixo, então se perder o fundo tem mais venda. O Itaú também perdeu o fundo, continua aqui embaixo. Esse fundinho aqui não me anima a fazer compras ainda, tá? Eu não venderia, não dá para fazer nada no Itaú agora do jeito que tá. O Bradesco continua se segurando aqui na consolidação, até que está demonstrando força. A Sambi, depois desse conjunto todo, veja que ontem teve volatilidade aqui, esse negócio ainda pode perder fundo, tá? Eu não vejo compra na Sambi, não. O Banco do Brasil também continua caindo, né? Ontem deu uma venda aqui, teve volatilidade, mas é para baixo. A Vale está nessa região aqui de bastante volatilidade, difícil de operar. E a Petrobras, olha, a Petrobras eu estou começando a achar que ela está num contexto bem perigoso com essa história aí do diesel da Rússia e qualquer tipo de sanção. Então nós temos aqui esses topos mais baixos, né? E nós temos aqui fundos mais baixos também. Ou seja, se a Petro perder esse fundo aqui, eu vejo uma venda que você pode fazer a parcial aqui e depois ela pode até ir embora, tá? Então, principalmente para day trade, tá? Day trade dá para operar a venda na Petro, tá? Achando que pode vir alguma coisa feia para ela, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.